Você provavelmente pensa no estresse como algo que se sente. Uma mente acelerada, o peito apertado. Mas depois dos 60, o estresse começa a agir de forma mais silenciosa e perigosa. Ele pode corroer o corpo sem alarde, deixando marcas visíveis, embora muitas vezes ignoradas. E isso está acontecendo com quase metade dos idosos, muitas vezes sem que eles sequer percebam. O mais alarmante é que esses sinais não são invisíveis. O problema é que, na maioria das vezes, são confundidos com os efeitos naturais do envelhecimento, e esse erro de interpretação custa caro: enfraquecimento muscular, dificuldade de cicatrização, alterações no humor, lapsos de memória. Para muitos, é como observar o próprio corpo se transformando enquanto profissionais da saúde atribuem tudo à idade. Mas a verdade é que o corpo está dando sinais, discretos, mas claros. E quando ignoramos esses sinais, pagamos o preço. O hormônio cortisol, responsável por nos manter alertas em situações de risco, se torna um inimigo silencioso quando permanece alto por tempo demais. Ele passa a sabotar o corpo por dentro, afetando não apenas como nos sentimos, mas também como envelhecemos. Esses alertas do corpo podem surgir de formas sutis. Uma mudança na pele, uma fraqueza que aparece nas pernas, noites mal dormidas sem explicação aparente. O problema é que muitos de nós não ouvimos esses sussurros. Achamos que é normal, que é a idade chegando. Mas nem sempre é. Com décadas de experiência acompanhando idosos em hospitais, casas e consultórios, um médico centenário observou de perto esses sinais se repetindo em silêncio. Ele viu rostos inchando, pernas perdendo força, pessoas se enchendo de hematomas sem saber por quê. Em muitos casos, era o estresse. Sim, aquele que ninguém mais via, se manifestando no corpo. E se você já viu alguém próximo apresentar esses sintomas, ou se reconhece algo disso em si mesmo, é hora de prestar atenção. Não é sobre pânico, é sobre lucidez. O corpo está pedindo socorro, e entender esses 12 sinais visíveis de cortisol elevado pode ser a diferença entre envelhecer com saúde ou ver a vitalidade escorrer por entre os dedos, sem explicação. Lembre-se, o cortisol não é o vilão, ele é o alarme. Mas quando o alarme nunca desliga, ele se torna um perigo constante. E aprender a reconhecê-lo é o primeiro passo para desligá-lo com segurança. Porque muitas vezes basta enxergar o que está na frente dos nossos olhos para mudar completamente o rumo da nossa saúde. Lembro como se fosse ontem de uma paciente que chegou ao consultório com um semblante completamente diferente do que costumava ter. Ela era uma mulher ativa, ex-diretora de escola, muito lúcida, mas estava abatida, o rosto redondo, inchado, como se algo tivesse mudado drasticamente. Dormia mal, se machucava com facilidade e já começava a ter dificuldade para caminhar. O diagnóstico inicial? Idade e depressão. Mas para mim, aquilo gritava outra coisa. Solicitei um exame de cortisol e os níveis estavam absurdamente altos. Após o tratamento correto, ela foi aos poucos voltando a ser quem era. Não completamente, mas com muito mais clareza, força e esperança. E é essa a verdadeira tragédia. Essas transformações não precisam ser permanentes. Mas para isso, é preciso saber o que procurar, e não aceitar tudo como coisa da idade. Um dos primeiros sinais, inclusive, não aparece na balança ou nos exames, mas no rosto. Muitas pessoas só percebem quando olham fotos antigas e se assustam com a diferença. A face mais arredondada, inchada, perde o contorno que costumava ter. Não é apenas ganho de peso, é a gordura sendo redistribuída pelo próprio corpo por causa do cortisol elevado, principalmente nas bochechas, nuca e tronco. É o que muitos chamam de rosto de lua cheia. Essa mudança, por mais silenciosa que seja, abala profundamente a autoestima. Tem gente que se culpa, acha que perdeu o controle, ou pior, acredita que não tem mais volta. Mas a verdade é que nem sempre é a alimentação. Às vezes, é o corpo reagindo a um estado constante de alerta, como se estivesse fugindo de um perigo invisível. E quando isso acontece, o corpo simplesmente começa a guardar gordura nos lugares errados, desequilibrando tudo. É por isso que vemos pessoas ganhando volume no rosto, mas permanecendo com braços e pernas finos. Essa mudança desequilibrada, ainda mais quando surge de forma rápida, merece atenção. Não é normal e, definitivamente,
Não é apenas envelhecimento. Muitas vezes, é um pedido de socorro do organismo. Essa transformação física também pode trazer um sentimento de estranhamento, como se a pessoa estivesse vivendo num corpo que não reconhece mais. Surge a vergonha, a confusão, a sensação de que há algo errado, mas ninguém parece entender. A maioria dos idosos jamais imaginaria que o inchaço no rosto pode estar relacionado ao estresse. Preferem atribuir ao sal, à insônia ou ao passar do tempo. Mas, quando entendem a ligação com o cortisol, a culpa começa a desaparecer. E com ela, vem o alívio de finalmente saber que é possível reverter. Outro sinal visível, mas muitas vezes ignorado, aparece numa região completamente diferente. Antes de sentir dor ou desconforto, ele aparece no espelho ou na forma como as roupas vestem. Um acúmulo de gordura na base da nuca, entre os ombros. É o que alguns chamam de corcova de búfalo. Muita gente acha que está com a postura errada, que está se curvando sem perceber. Mas, na verdade, é o corpo redirecionando gordura para o tronco superior por causa do excesso de cortisol. Já vi pacientes tentando de tudo: massagens, faixas posturais, até consultas cirúrgicas. Mas nada parecia funcionar, porque o problema não era externo, era hormonal. E como essa mudança vai se instalando aos poucos, é quase impossível dizer quando começou. Justamente por isso é tão perigosa. Não dói, não incomoda de imediato, e por isso não parece urgente. Mas é um sinal claro de que o corpo está lidando com níveis de estresse muito acima do normal, há muito tempo. Sempre que percebo essa formação junto com inchaço facial ou acúmulo de gordura abdominal, investigo o estresse, qualidade do sono e possíveis medicamentos em uso, porque, infelizmente, esse sinal costuma ser ignorado e rotulado apenas como má postura. E quando isso acontece, ele passa despercebido até que os danos já estejam bem mais avançados. E por mais surpreendente que pareça, esse pode ser justamente um dos sinais mais evidentes de que algo está fora de equilíbrio dentro do corpo. Quase ninguém associa gordura nos ombros ao estresse. Mas o corpo nunca mente. Ele sempre dá pistas, mesmo que a gente demore para entender. Quando alguém apresenta tanto o rosto arredondado quanto aquele acúmulo de gordura entre os ombros, é sinal de que o cortisol já está alto há bastante tempo, talvez por meses, até anos. O mais angustiante é saber que, muitas vezes, isso tem solução. Mas antes de falar da parte esperançosa, existe ainda outro sinal externo que pouca gente reconhece de imediato. Esse sinal aparece na pele, mas de uma forma que passa despercebida no início. São estrias largas, de tom arroxeado, que surgem principalmente na barriga, nas coxas ou na região lombar. Ao contrário das estrias comuns, essas são mais profundas, marcadas e resistentes ao tempo. Isso acontece porque o excesso de cortisol ataca diretamente o colágeno, a proteína responsável por manter a firmeza e elasticidade da pele. Quando o colágeno enfraquece, a pele perde sua capacidade de se esticar suavemente. Ela literalmente se rasga sob pressão, e é isso que dá origem àquelas marcas tão intensas. É curioso, porque muitos pacientes que atendi já mencionaram essas marcas, mas sempre pensaram que fossem consequência de um ganho de peso antigo, ou simplesmente parte do envelhecimento. Quase ninguém se dá conta de que a cor e o formato das estrias podem revelar algo muito mais profundo, e mesmo entre os profissionais de saúde, elas costumam ser ignoradas, a não ser que já se esteja investigando problemas hormonais. O grande risco está justamente aí. Essas marcas são frequentemente vistas como normais, quando na verdade estão denunciando que a estrutura da pele está sendo comprometida. Quando a pele começa a romper, isso pode significar que o restante do tecido conjuntivo também está fragilizado. Não se trata apenas de algo estético. É um sinal precoce de que os tecidos do corpo estão sob ataque. E quando a pele perde sua integridade, a cicatrização se torna mais lenta e os hematomas aparecem com mais facilidade. São sinais silenciosos, mas importantíssimos, de que algo precisa ser cuidado. É quase arrepiante pensar nisso. Se a pele já está se partindo, o que mais pode estar prestes a ceder? A verdade é que essa é uma das poucas pistas visuais que conseguimos identificar logo no início, se soubermos o que procurar.
E é por isso que não podemos parar por aqui. Outro sinal visível que não deve jamais ser ignorado é o acúmulo de gordura na região central do corpo. Aquela barriga que cresce mesmo quando os braços e as pernas continuam finos. É um padrão muito comum quando os níveis de cortisol estão elevados. E, infelizmente, é frequentemente confundido com má alimentação ou envelhecimento natural. Mas a raiz disso tudo está dentro do corpo. O cortisol, em seu modo de sobrevivência, direciona gordura para os órgãos internos, especialmente no abdômen. Isso acontece porque o corpo, em situação de estresse prolongado, tenta se proteger armazenando reservas em locais estratégicos. O problema é que esse tipo de gordura não é inerte. Ela é ativa, inflamatória, interfere na produção hormonal e sobrecarrega o coração. E o mais injusto de tudo, ela pode se acumular mesmo quando a pessoa continua se alimentando bem e mantendo uma rotina saudável. Isso explica tantos casos que vi ao longo dos anos. Pessoas que comem pouco, caminham todos os dias, se esforçam e ainda assim não conseguem eliminar aquela gordura abdominal. Sentem que estão fazendo tudo certo, mas o próprio corpo parece estar lutando contra elas. Já vi muitas vezes aquele olhar de frustração que aos poucos se transforma em desistência. E é aí que mora o perigo. Porque quando a pessoa começa a acreditar que nada mais funciona, que tudo é culpa dela, o estresse aumenta e o ciclo continua, sem fim. E a carga emocional disso tudo pesa tanto quanto a física. Quando alguém sente que seus esforços são em vão, ela simplesmente para de tentar. E é nesse momento que a saúde começa, de fato, a escorregar. O acúmulo de gordura na região abdominal é, muitas vezes, o primeiro sinal visível de que algo está errado com o sistema de resposta ao estresse do corpo. Vi pacientes ganharem vários quilos somente na cintura, mesmo sem alterar absolutamente nada na alimentação. Isso não é falta de força de vontade, é desequilíbrio hormonal. E essa mensagem precisa ser passada com urgência. Porque enquanto a pessoa continua se culpando, ela também continua adiando o cuidado correto. E cada mês de espera é mais inflamação, mais cansaço, mais risco acumulado. O que mais me dói é ver alguém começar a duvidar do próprio esforço, quando, na verdade, deveria estar questionando o sistema que deixou as coisas chegarem a esse ponto. A culpa não serve de nada. O que precisamos é de clareza. Quando conseguimos dar nome ao problema, começamos a desmontá-lo. Até aqui falamos de 4 sinais físicos: o rosto arredondado, o acúmulo de gordura na parte superior das costas, as estrias arroxeadas e a barriga que cresce mesmo com hábitos saudáveis. Todos eles discretos, fáceis de ignorar, a menos que se saiba o que procurar. Mas nem todo dano aparece no espelho. Por isso, antes de falar sobre soluções, é importante olhar também para os sinais que o corpo revela de outras formas. Na maneira como você se move, como dorme, como se recupera. Um dos primeiros sinais que aparecem, se a pessoa estiver atenta, é a fraqueza muscular repentina, especialmente nas pernas. Muitos idosos acham que é apenas o peso da idade, mas na verdade, o cortisol em excesso está quebrando o tecido muscular para transformá-lo em energia. Por isso, subir escadas vira uma missão difícil. Caminhar começa a exigir mais do que antes, e tarefas simples passam a parecer grandes desafios. Não tem nada a ver com preguiça ou falta de vontade. É o corpo sendo consumido, pouco a pouco, por um desequilíbrio silencioso. E quando isso se junta à má qualidade do sono, outro efeito do cortisol, o corpo entra em colapso. A pessoa até dorme a noite toda, mas acorda sentindo como se tivesse passado por uma maratona. É como começar o dia com a energia já esgotada, sem sequer ter vivido nada ainda. Muitos dizem, mas eu durmo a noite inteira, sem perceber que o problema não é o tempo de sono, mas a qualidade dele. O estresse, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas emocional. Ele também é físico, químico, biológico. E o cortisol transforma o corpo num estado de alerta constante, mesmo quando você acha que está descansando. Ele bloqueia a produção de melatonina e interrompe os ciclos profundos do sono, justamente os responsáveis por curar, restaurar e recuperar o corpo e a mente. Assim, mesmo adormecida, a pessoa não atinge o estágio do sono reparador.
aquele que reconstrói os músculos e organiza a memória. Sem isso, o novo dia já começa em desvantagem. As pernas estão mais fracas, a cabeça mais confusa, a energia mais baixa. E aí o ciclo se repete. Dorme mal, sente-se exausto, se movimenta menos e dorme pior ainda. É uma espiral lenta, muitas vezes confundida com o envelhecimento natural. Mas o envelhecimento, por si só, não causa um declínio tão acentuado assim. O que estamos vendo é a assinatura invisível do cortisol. Um desgaste sutil, mas implacável. E se não prestarmos atenção a tempo, ele acelera justamente aquilo que mais queremos evitar. Essa ideia de espiral, ela realmente toca fundo. O que mais me assusta nessa espiral causada pelo estresse é saber que quanto mais tempo ela dura, mais difícil se torna quebrá-la. Mas ao mesmo tempo, há algo de esperançoso nisso tudo. Não é inevitável. Quando conseguimos identificar os sinais cedo, ainda dá tempo de interromper o ciclo. E é justamente isso que nos dá uma direção. Um caminho possível para reverter o que parece impossível. Um dos próximos sinais costuma atingir algo muito íntimo. Não só a nossa aparência, mas também a nossa autoconfiança. E é aí que entra a queda de cabelo. Muita gente encara isso como uma questão estética, mas principalmente na fase mais madura da vida, a queda de cabelo pode indicar algo mais profundo. Quando os níveis de cortisol permanecem elevados por muito tempo, o corpo começa a interromper os ciclos naturais de crescimento dos fios. O que deveria durar meses de forma equilibrada passa a acontecer rapidamente. O cabelo entra na fase de queda muito antes do tempo, e o crescimento enfraquece. De repente, a pessoa começa a perceber falhas, afinamento dos fios nas têmporas ou no topo da cabeça, e muitas vezes nem associa isso ao estresse. Acredita que a idade, herança genética, ou até culpa o shampoo de sempre. Mas a verdade é que o corpo está vivendo uma espécie de crise silenciosa, comandada pelos hormônios. E a queda de cabelo é apenas mais um dos gritos que ele dá. O mais doloroso é ver o quanto isso afeta emocionalmente, especialmente nas mulheres, onde a queda capilar costuma trazer um impacto profundo na autoestima. E para piorar, esse estresse emocional retroalimenta o problema. Mais queda gera mais estresse, que gera mais queda. O que torna isso ainda mais cruel é que a solução raramente está onde as pessoas procuram. Não é no creme, no tônico ou no shampoo novo. A resposta está dentro do corpo, não no couro cabeludo. E é aqui que muitos profissionais de saúde acabam errando o alvo. Tentam tratar o sintoma, mas não investigam a causa real. Aplicam soluções tópicas, mas ignoram completamente a necessidade de olhar para os hormônios. E enquanto isso, a raiz do problema continua ali, intocada. Quando a gente junta todos esses sinais, a perda muscular, o cansaço constante, o sono que não recupera, os fios que caem, o que temos não é apenas o desgaste do tempo, é um corpo inteiro tentando chamar a atenção. É a biologia falando, do jeito que sabe, por meio dos sintomas. Cada mudança, cada desconforto, é uma tentativa do organismo de pedir socorro. E há mais. Quando o cortisol permanece alto por tempo demais, ele começa a mexer também com a mente. E isso pode ser ainda mais sutil e devastador. Muitos idosos passam a sentir uma ansiedade sem nome, um nervosismo inexplicável, ou, em alguns casos, simplesmente não sentem mais nada. Esse vazio emocional é um dos sinais mais negligenciados, porque ele não grita, ele apenas apaga. Não é mau humor, não é chatice da idade. É um hormônio atrapalhando a forma como o cérebro lida com o mundo, com as conexões, com a alegria. É como se, aos poucos, o brilho das coisas fosse se apagando. E o mais assustador é que muita gente passa por isso sem saber o porquê. Já vi isso acontecer diante dos meus olhos. Pessoas que um dia eram cheias de vida, de energia, e que pouco a pouco foram se desligando do que amavam. Não por escolha, mas por exaustão interna. E tudo isso, em silêncio, começa com algo invisível, o cortisol. Já acompanhei tantos casos assim. Pessoas que antes eram calorosas, cheias de vida, e que de repente começaram a parecer distantes, impacientes, emocionalmente apagadas. E o mais triste é que muitas delas se culpam por isso. Acham que estão mudando de personalidade, que estão ficando frias
ou até que estão perdendo a cabeça. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que o equilíbrio hormonal foi sequestrado. O cortisol, quando elevado por longos períodos, começa a interferir diretamente na produção de substâncias fundamentais para o nosso bem-estar emocional, como a serotonina e a dopamina. São elas que regulam nosso humor, nossa empatia, nossa capacidade de sentir prazer, de se conectar. É por isso que tanta gente começa a se sentir desconectada até mesmo de quem mais ama, sem conseguir explicar o motivo. Infelizmente, esse tipo de alteração muitas vezes é tratado como algo comum do envelhecer, ou pior, confundido com sinais iniciais de demência. Mas, em muitos casos, isso pode ser revertido. Basta identificar o problema na raiz. Alterações de humor, oscilações emocionais ou aquela sensação de vazio constante não são apenas questões emocionais. Elas também são corporais. São avisos do corpo de que algo ali dentro está desequilibrado. Me lembro de um senhor que me marcou profundamente. Já na casa dos 70 anos, ele me contou que não derramava uma lágrima há mais de uma década, nem mesmo no funeral da esposa. Ele dizia que se sentia como um robô e achava que aquilo era parte natural do envelhecimento masculino. Mas ao investigarmos seus níveis de cortisol e ajustarmos algumas coisas, algo inesperado aconteceu. Suas emoções começaram a voltar. Não foi do dia para a noite, mas foi o suficiente para que ele voltasse a se sentir humano. E isso, para ele, foi tudo. Outro sinal que aparece de forma clara, mas dessa vez no corpo, é a pressão arterial elevada que não responde aos tratamentos tradicionais. Muita gente toma os remédios certinhos, faz a dieta, caminha todos os dias, e mesmo assim os números não cedem. E isso pode estar diretamente ligado ao cortisol. Esse hormônio, em excesso, causa uma contração dos vasos sanguíneos e aumenta a retenção de sódio. Mesmo pequenos estresses diários, quando não aliviados, podem manter essa pressão alta o tempo todo. O problema é que, na maioria das vezes, os médicos tratam os números, mas não investigam a química do estresse que está por trás deles. E isso é um erro comum. A raiz da pressão alta, nesses casos, não está nos vasos. Está nas glândulas suprarrenais, que continuam enviando sinais de alerta para o corpo se manter tenso, vigilante. E essa tensão se traduz no sistema cardiovascular. O coração trabalha mais, os rins sofrem, até o cérebro pode ser afetado. Infelizmente, quase nunca isso é tratado como um desequilíbrio hormonal. Vira apenas mais um caso de pressão essencial, sem causa conhecida. E aí, perdemos uma chance real de resolver o problema. Quando conseguimos equilibrar o cortisol, é muito comum que a pressão também se estabilize. Mas isso raramente é considerado. E enquanto isso, a pessoa faz tudo certo, mas continua sem resultados. E ninguém pergunta o porquê. Quando finalmente é encaminhada para exames mais profundos, muitas vezes o estrago já foi feito. E isso nos leva a outro ponto crucial. Em diversos casos, vi pessoas apresentando dificuldade para cicatrizar feridas simples ou adoecendo com frequência. Isso também tem relação direta com o cortisol. Esse hormônio, em pequenas doses e por pouco tempo, até ajuda na recuperação, pois é naturalmente anti-inflamatório. Mas quando ele permanece elevado por muito tempo, o efeito se inverte. O sistema imunológico começa a ser suprimido, a capacidade de resposta do corpo enfraquece. O que era para proteger começa a atrapalhar, e o corpo, já fragilizado, perde força para reagir. O que acontece quando o corpo para de se proteger como deveria? Quando pequenos cortes demoram para cicatrizar, manchas roxas insistem em não desaparecer e uma gripe comum vira uma tosse persistente? Muitas pessoas olham para esses sinais e pensam: devo estar ficando velho mesmo, mas nem sempre é a idade. Na verdade, o que está acontecendo dentro do corpo é bem mais complexo e silencioso. O cortisol, quando em equilíbrio, até ajuda na recuperação, mas quando permanece alto por tempo demais, ele vira um sabotador. Em vez de fortalecer o sistema imunológico, ele começa a enfraquecê-lo. As células de defesa passam a trabalhar em ritmo lento. A regeneração da pele fica comprometida. E o organismo, que antes reagia com agilidade, agora hesita. O resultado? Infecções que não vão embora, feridas que não fecham, sinais sutis
que algo maior está desregulado. É assustador pensar que algo tão comum quanto o estresse pode estar abrindo caminho para doenças que, em outros tempos, o corpo lidaria com facilidade. E o pior é que isso passa despercebido. Muita gente acha que o estresse só causa cansaço ou dor de cabeça. Não imagina que ele também interfere diretamente na capacidade do corpo de se curar. Mas há uma luz nesse túnel, e ela começa a brilhar justamente quando os níveis de cortisol começam a se normalizar. A primeira mudança costuma ser a mais sentida. A energia volta. Aquela sensação de acordar cansado começa a desaparecer. A mente clareia. O sono se aprofunda. O apetite se equilibra. Aquele nevoeiro que parecia permanente começa a se dissipar. E isso reacende a esperança. Já vi pessoas recuperarem força muscular em poucas semanas. Vi hematomas pararem de surgir com tanta facilidade. Vi cabelos ganhando volume outra vez. Mas o que mais me emociona é quando percebo a mudança no rosto das pessoas. Não só fisicamente, mas emocionalmente. A expressão endurecida relaxa, o olhar se suaviza. É como se, finalmente, elas estivessem voltando a morar com paz dentro do próprio corpo. Isso não é apenas recuperação. É cura, da forma mais profunda e verdadeira. E tudo começa com algo simples, mas poderoso: consciência. Porque enquanto a gente ignora os sinais do corpo, a gente se acostuma a sofrer. E quando isso acontece, começamos a aceitar como normal aquilo que nunca deveria ser. Mas quando aprendemos a escutar o que o corpo está tentando dizer, retomamos o controle. O corpo nunca mente. E quando ele fala, é nosso dever honrá-lo, porque é ali, nesse escutar silencioso e atento, que a cura começa a nascer.